Olá, povo, pova e pove do Brasil. Por aqui, mais um papo de humano para humanos, uma conversa sobre humanismo, política e civilidade. Com o tema: por que o PIB desembarcou da arca bolsonarista? Vou comentar um pouco exatamente por que o mercado, ou grande parte do mercado, me refiro aos grandes empresários de diversos setores, inclusive do setor financeiro, resolveu se retirar da campanha de Bolsonaro, fez isso após o primeiro turno e está exatamente com o seu concorrente. Quero dizer que o meu posicionamento aqui, a minha fala, a minha reflexão, não é na condição de cabo eleitoral, Eu não vou pedir voto para ninguém, até porque, como eu já expliquei em outros vídeos, voto para mim não é uma coisa que se pede, é algo que se conquista. Então eu não vou pedir voto, não vou xingar ninguém, não vou desaconselhar a votar em ninguém, não é esse o meu propósito. Pelo contrário, o que eu quero destacar aqui nesse comentário, nessa reflexão, é exatamente esse poder que nós, seres humanos, temos, que nos foi otorgado, para quem é evolucionista pela genética, para quem é criacionista pelo Criador, mas nós temos esse poder, que é de ser diferente, que é de divergir, que é de se contrapor, não é? O que seria do mundo sem um contraditório, todo mundo indo numa direção, todo mundo se vestindo do mesmo jeito, todo mundo gostando da mesma comida, da mesma música, querendo morar no mesmo lugar? Já pensou tendo os mesmos gostos? Não dá nem para imaginar quão tedioso seria, um estilo de vida assim. Então, a diversidade, a contradição, a pluralidade, isso é enriquecedor, isso é maravilhoso, isso é muito bom, não é? Eu fico muito feliz com isso. Eu não fico feliz, evidentemente, com as hostilidades, com a agressividade, com as ameaças. Isso daí não há necessidade disso. Por isso que o papo aqui é sobre humanismo, política e civilidade. E é possível discordar, é possível torcer, é possível defender, acusar, mas tudo dentro de um nível aceitável de civilização, com serenidade, com respeito. Então é nesse sentido, eu quero dizer exatamente isso. Nós vamos daqui a 2 dias às urnas para escolher o nosso próximo presidente da República, e seja ele quem for, será o nosso presidente, será o presidente de todos os brasileiros, não é? Então, mas eu quero dizer o seguinte, eu quero reafirmar isso aí. Eu tenho pessoas, que assim, não tem nem como classificar em termos de intimidade, em termos de amizade. Não tem nem como classificar. Sabe aquela pessoa que chega na sua casa, e você sai do seu quarto e vai dormir na sala e entrega para ela porque você quer dar o melhor de si, o quanto que você acha que ela merece, e ela faz o mesmo com você, que você põe a comida no mesmo prato e comem juntos? São essas pessoas que eu tenho, amigos, e que não abrem mão de votar, em um dos presidiários, um dos ex-presidiários, porque são 2, 2 ex-presidiários. Então não abre mão, e eu voto no outro, contrário dele, e a gente, mantém a civilidade, mantém o respeito, sem agressão. Então é nesse sentido que eu quero falar. Então assim, por que eu faço esse esclarecimento? É para dizer que a política, a gente precisa entender, o que é que une e o que é que separa as pessoas na política. Se é a fé, a crença, se é a classe, se é a moral, e que moral é essa? É a moral religiosa, a moral teísta, ou é a moral secular, a moral humanista, se é essa questão do pudor, essa questão dos valores cristãos, ou são outros valores, o que leva a pessoa num turno, numa eleição? A gente vê, por exemplo, Simone Tebet, que criticava o Lula, que era contra, que votou pelo impeachment da Dilma, o PT nunca mais, agora defendendo, como se desde criancinha fosse eleitora
do Lula. O que leva as pessoas a essa mudança de posição? O que leva as pessoas, por exemplo, que apoiaram, né, o Bolsonaro em 2018, que patrocinaram, né, aquelas marchas contra a corrupção, apoiaram a Lava Jato, colocaram o papo na Avenida Paulista, o pichulé lá, o Lula vestido de presidiário, o boneco, né, e faziam todas aquelas campanhas, né, na televisão e nas redes sociais, e agora está apoiando ex-ministros do Supremo, banqueiros, tal, está com Lula, que leva. Então, é só tentar esclarecer um pouco isso, né? Dizendo assim, aclarar um pouco nesse sentido, tá bom? Tornar um pouco mais nítido, né, a coisa nesse sentido. Então, é por isso que eu estou gravando essa mensagem. Por isso que o título é Por que o PIB desembarcou da arca bolsonarista? O PIB eu me refiro ao mercado, né? Ao Produto Interno Bruto, o pessoal, né, que concentra o capital do país, é o grande capital, são os banqueiros, né? É o pessoal aí de Itaú, Bradesco, os veículos de comunicação, né? Globo, são os ruralistas, né? Essas grandes empreiteiras, grandes marcas aí do comércio, né? Varejista, Natura, Boticário, né? Essa rapaziada aí, os magazines, né? O Magalu, o Mercado Livre, enfim, toda essa rapaziada. É isso que eu me refiro ao mercado, ao PIB brasileiro, a indústria, né, de automóvel, a indústria da construção civil, né, todo esse pessoal aí, né, pessoal da imprensa, enfim. Então, o que ocorre? Qual é o critério, né, que se usa? Veja, o critério, né, é uma questão econômica, então a gente não precisa brigar com o outro, não precisa xingar o outro, não precisa dizer que o outro é ladrão, né, é bandido, é pedófilo, é genocida, vai acabar com o Brasil, né? Não tem vergonha de apoiar isso, né? Desejar que o filho do outro chegue em casa maconhado, que a filha seja estuprada, né? Que a mulher apanhe, que o filho assassine o outro, né? Que perca a sua casa, que perca os seus bens. Para que isso? Para que esse nível de agressividade, de agressão? Para que ser tão retrógrado, ser tão bárbaro? Né? Por que a gente não pode fazer isso de forma serena, civilizada? Os governos mudam, passam, não é? Enfim, vamos tentar entender, né, o que acontece com a classe burguesa, por exemplo, não é? Veja, a classe burguesa entende que ela tem um interesse, ela tem algo, tem duas coisas que o pessoal defende aí. Vamos tentar entender isso aí. O que a burguesia defende? O que o mercado defende? O mercado defende duas coisas, né? A religião do mercado, né, chama-se lucro, não é? E ordenamento jurídico. O mercado precisa de duas coisas. Ele precisa explorar, ele precisa acumular riqueza e precisa legitimar essa acumulação de riquezas. Vejam, tivemos pandemia, mas quem era rico ficou mais rico ainda. Quem era milionário ficou trilionário. Entende? E quem era pobre ficou miserável. Os polos, né, que já eram extremos, se extremaram mais ainda, se afastaram mais ainda. Entende? Então, assim, a causa da miséria, a causa da pobreza não é a pandemia, é a forma como ela é administrada. Porque se fosse a pandemia em si, por exemplo, por que está quente? É por causa do sol. Mas está quente só para quem é rico, não é para quem é pobre? Não, está quente para todo mundo que sai do sol sente. Entende? Então isso aí é uma coisa. Então a quentura é por conta do sol mesmo, né? Mas não, a miséria é por conta da pandemia. Não é por conta da pandemia. A pandemia foi geral. Mas na pandemia teve gente que ficou, entendeu? Deu um salto enorme no seu acúmulo de riquezas. Entende? E teve gente que deu um salto enorme na perda do pouco que tinha. Então, entendam isso aí. Então, o que é que o capital defende? O que é que a burguesia defende? Qual é o interesse dela? É defender a religião? É defender Deus? É defender a sua família? É óbvio que não. Isso aí eles fazem pessoalmente. Eles não precisam de governo para defender família. Para evitar que o filho fume maconha, que o filho se torne homossexual, heterossexual, que faça aborto, que deixe de ir à igreja. Eles não precisam do governo para isso. Isso é uma questão de família, é uma questão que cada um faz na sua casa.
E por que que eles uma hora apoiam o Bolsonaro, outra hora apoiam o Lula? Não é? Você não para pensar sobre isso, você que é trabalhador, você que é uma pessoa comum. Então, olha só, o que acontece é o seguinte, eles defendem essas duas coisas, né? E o que levou, né? E o que levou o PIB, essa é a pergunta, né? O que levou o PIB, o que levou o mercado, o que levou esse pessoal da burguesia a pular fora da arca bolsonarista? Eu falo arca porque eu me refiro à questão lá da arca de Noé, que a salvação estava na arca, né? Por que que eles pularam da arca? Por que que eles pularam do bolsonarismo, né? Foram duas coisas que levaram eles a fazer isso. Uma está relacionada com 2018 e a outra está relacionada com 2022. O que está relacionado com 2018, Cláudio? O não cumprimento das promessas do Bolsonaro. Porque, embora o Bolsonaro saísse com aquelas besteiras de conhecereis a verdade nos libertará, Deus acima de todos, contra a pedofilia, o kit gay, claro que o pessoal do mercado sabia que tudo ali era uma fanfarronice, tudo aquilo ali era uma questão, sabe, o mágico? Todo mágico sempre ele não faz a mágica direta. Sempre tem alguma coisa ali para distrair a plateia. Uma mulher seminua, um balão voando, é um cenário bonito, é uma coisa. Sempre tem alguma coisa para distrair enquanto ele faz a mágica. Então aquilo ali era para distrair. Por causa de kit gay, pedofilia, ditadura, evitar o comunismo, tal. Essas besteiras, o pessoal do mercado sabe que tudo isso aí é engodo. Mas o que fez com que eles apoiassem o Bolsonaro? Foram duas coisas. Primeiro, a questão das reformas, que iriam dar mais fôlego aos patrões e, digamos, tirar mais direitos, impor mais arroxo sobre os trabalhadores, ia sobrar mais dinheiro para os patrões, a questão da reforma trabalhista, a reforma da aposentadoria, a reforma da Previdência, a manutenção do teto de gasto, que é para os mais pobres não terem acesso a muita coisa, porque o governo gasta normalmente, né, ele gasta muito com os ricos, mas gasta um pouco com os pobres também, e eles queriam que gastasse só com eles. Como o Bolsonaro se comprometeu a manter o teto de gasto da época do Temer, né, não aumentar as despesas do Estado com o pobre, né, a manter e aprofundar ainda mais as reformas, né, e privatizar, desde os Correios até o Banco do Brasil, Petrobras e tudo. Então o mercado, quando viu isso, disse: nós estamos na glória, nós estamos no paraíso, ele realmente é o nosso Messias, né? Ele vai nos dar o paraíso de portas fechadas com tudo dentro. E aí eles foram lá, mas aí o Bolsonaro continuou com aquela paranoia de ministro terrivelmente evangélico, ouvindo Olavo de Carvalho. Desde quando Olavo de Carvalho é liberal, desde quando Olavo de Carvalho é economista. Então, esse pessoal não quer saber de Olavo de Carvalho, não quer saber de Damares, não quer saber de Silas Malafaia, eles querem saber do mercado, eles querem saber da privatização que ele prometeu, eles querem saber da reforma da Previdência. Ele começou bem nesse aspecto. Depois ele entrou para essas paranoias artigo 143, Forças Armadas, AI-5, não sei o que lá e tal, ministro terrivelmente evangélico, e Deus acima de tudo, Deus, Padre, família, liberdade, essas maluquices. Então o mercado pulou fora. A outra questão é que as pessoas, muita gente pensa que o poder judiciário, a falência do poder judiciário seria ruim para os pobres. Não, não. A falência do poder judiciário, e aí que está a questão, ela é ruim para os pobres, mas ela é péssima para os ricos. Entende? Por que o poder judiciário existe? Por que o Estado existe? O Estado não existe para ajudar pobre. Né? O Estado existe justamente para evitar a rebelião dos pobres. É por isso que o Estado oferece escola para os pobres. É por isso que o Estado tem as forças policiais, as forças armadas para conter os pobres. Se a escola não conseguir conter, tem a força ali para conter. Então, quando eles viram essa questão de Supremo é o povo, isso tem dois viés no mínimo. Porque Supremo é o povo. Tá, então se o povo está do lado do governo, ok. Então eles não vão respeitar o Supremo, porque as decisões do Supremo agora são contra o governo e eles estão do lado do povo. Mas quando for diferente, quando não a decisão do Supremo for contrária, não é,
o povo, ele não vai usar essa mesma premissa? Não, nós não vamos cumprir, porque nós é que somos supremos. Então o pessoal entendeu isso. Sem poder judiciário, nós estamos ferrados. Vocês imaginam, por exemplo, eu estou falando de lá no Jogo do Jari, no Amapá. Imagine uma empresa como a Jari. Então ela entra numa crise, deixa de pagar os trabalhadores, etc. Tal, eles se reúnem, o sindicato e tal, e vão para dentro da empresa e tomam conta da empresa, os trabalhadores. Eles são milhares, os empresários, os chefes são meia dúzia. E aí eles recorrem à justiça, a justiça determina uma reintegração de posse e manda que os trabalhadores desocupem a empresa e saiam. E aí os trabalhadores, mas supremo só é o povo, supremo somos nós. Que empresário vai segurar o povo? Você imagina uma greve como nós tivemos em 2012 aqui no Amapá, mais de 13 mil trabalhadores, né, grevando contra o Estado e tal. Aí sai uma ordem judicial a favor do Estado, diz a greve é ilegal. Todo mundo enrola sua bandeirinha, vai para casa trabalhar e volta e tal, e não se fala mais em greve. É para isso que serve o poder judiciário, não é? Claro que serve para outras coisas, mas principalmente para isso, para conter o povo, juntamente com as forças armadas, com as forças policiais, juntamente com a escola. Entende? Então, assim, eles pensaram exatamente nisso. 13 mil trabalhadores, mais as familiares. Mas claro, mas tem a polícia. Se os trabalhadores não quiserem voltar a polícia. Sim, mas a polícia vai prender trabalhadores, vai matar trabalhadores e os familiares deles. E os policiais que são familiares desses trabalhadores. Entende? Então, assim, Supremo é o povo. Quem vai conter o povo quando ele não quiser obedecer o Supremo? Quando esse povo, a maioria, estiver apoiando o governo, tudo bem. E quando ele estiver contra o governo? Ele foi ensinado que ele não deve obedecer ao Supremo. Que empresa vai querer se instalar num país em que o governo só cumpre ordem judicial se ele quiser? Se ele não quiser, ele chama as Forças Armadas. Entende? Então, assim, os empresários, eles têm negócio no mundo inteiro, com outros países, com outras empresas. Então, assim, como é que a gente vai investir num país que, se o governo fizer um negócio comigo e não cumprir, eu não posso recorrer à justiça? Então, foram essas duas coisas. Primeiro, ele não cumpriu com a parte da privatização, né? E ele ameaçou um dos pilares que sustenta a burguesia, que é o poder judiciário, que dá legitimidade, que diz que o patrão está certo, que diz que o patrão tem direito a isso e no outro. A justiça não dá direito só ao empregado, só ao pobre. Ela dá direito também ao patrão. O Bolsonaro selou o destino dele nesse sentido no dia 11 de agosto, né, de 2022, quando o pessoal deu aquela sinalização, assinando aquela carta, não é? Ali foi um ultimato para que ele revisse o seu posicionamento e parasse com essas maluquices. Mas ele ignorou, ele zombou, ele desdenhou, né? E aí eles esperaram um pouco o primeiro turno, viu que a decisão não aconteceu no primeiro turno, então eles pularam da arca do bolsonarismo. Então, eu estou falando isso para dizer que não importa, não é, se o seu patrão, né, é bolsonarista, você é lulista, não é? Se o seu parente... Entende? Isso é uma questão apenas de classe. Vocês podem continuar sendo amigos, patrão, empregado, né, professor, aluno, né, os vizinhos, amigos, o mesmo time de futebol. Não é uma questão de religião, não é questão de escolher quem é o melhor, quem é o mais santo, quem é o mais impuro, quem é o mais corrupto. Não é. Os dois candidatos, ninguém tem dúvida de que, se eles não se envolveram diretamente, eles fizeram vista grossa para a corrupção, portanto, é corrupção do mesmo jeito. Né? Os dois são ex-presidiários, não é? Os dois já governaram, porque o mandato do Messias está terminando. Né? Os dois têm apoio do Centrão, tem apoio da burguesia, tem apoio do mercado. Então, não é uma coisa tão assim, o céu de um lado, o inferno do outro. Não precisa a gente se indispor, a gente se hostilizar, a gente querer o mal do outro. Por conta disso, é só uma disputa para ver quem comanda o país por mais um tempo, né? E ninguém comanda o país, né, sem o apoio da burguesia, sem o apoio do mercado. É basicamente isso que está em jogo, tá bom? Então, mais uma vez, obrigado.
e em outro momento a gente se encontra por aqui com mais um papo de humano para humanos, uma conversa sobre humanismo, política e civilidade. Até mais!